Onarjen Yujin Ubjansam Pema Gezardom Pola Yatsen Chogin Yodrubnyei Pema Jun Eshek Sudrag Kordo Kandro Mampekor Ceci Jesu Drupcia Jinge lapcer sexo Guru pe masigia Hon argen yujin ubjan sam Pe magezardom pola Yatsen chogin yodrubnyei Pe majun eshek sudrag Cordo candro mampe cor, ceci Jesu da drupci, ginge lapci arshek so, guru pe masigi hon argen yujin ubjan sam, pe magezardom pola, Yatsen chogin yodrubnyei, pe majun eshek sudrag, cordo candro mampekor, ceci Jesu da drupci, jinge lapci arshek so, guru pe masigia Sanje chodan sochi chonam la jancho bardo dagni chapsuchi dagi jin soji pe sonanchi drola pinchi sanje drupa harsho Sanje chodan sochi chonam la Jancho bardo dagni chapsuchi dagi jing soji personanchi drola pinchi sanje druparsho Sanje chodan sochi chonam la Janchu bardo dagni chapsuchi dagi jinsoji personanchi drola pingir sanje druparsho. Oha hum benzara guru pema siji hum. 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 Om Gate Gate Paragate Parasangate Boji Soha Om Gate Gate Paragate Parasangate
Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Boa noite. E aí, queridos? Tudo bem por aí? Tudo bem? 17 de novembro. Então, na quarta-feira, a Lama Santa está chegando aqui no Abirate. Vai lá, a fotinho, né? Lama e Dalai Lama lá. Que maravilha. A gente aqui está nos preparativos para o retiro. Esse aqui já é o do SEB Rio, Hum, muito bem. Eu acho com, todo patro... SEB. com patrocínio da Bia. Maravilha. Todos os SEBs, né, vão acabar tendo essa foto aí no altar, né? Coisa mais linda. Muito bom. A Virate vai ganhar também. E Ah, bom, tava. Marcelinho, nosso tutor também. Agora gostei. Quem não chora não mama, né, Bia? A Bia ia imprimir lá as fotos, eu falei, mas faz uma, né, para os altares e papapá, né? Ela entendeu a mensagem. Muito bom. Então é isso. A previsão é de tempo relativamente bom nos próximos dias. Então vai ser uma alegria, uma festa só. Está aumentando o número de inscritos agora, às vésperas, né, assim, do evento. Então já passou de 90. Então acho que vai dar aí perto de 100 pessoas, um número bom, assim, imaginava mais ou menos isso. 100. A gente calculou tudo meio para 100, interessante, né? Diga, se passasse, melhor ainda, né? 120, mas 120 ia ser mais complicado. Para alojar ia ser mais complicado, né? Então a gente hoje está com uma capacidade de alojamento coletivo de umas 67 pessoas. Então tem um alojamento grande, que cabe 50. Aí tem na casa origem mais 15, 65. E tem mais um quarto lateral, cabe mais duas pessoas. Então 67. Já é um bom número, né? Aí na área de moradores mais uns 30, dá uns 97. Então, assim, 100 é um número bom, assim. Claro que pode ter gente que vai acampar também, né? Mas aí já, né? A infraestrutura dá para bastante mais gente, assim, né? Os banheiros, tem bastante banheiro. A gente tem, né, o masculino e feminino, 5 chuveiros, 5 vasos, e mais banheiros da casa origem também, 4 chuveiros, 4 vasos. Então tem uma distribuição boa, assim, né, não é aquela coisa que dá filas, né? Às vezes em Viamão, assim, nos intervalos, a gente tem um pouco de fila, né? Ó, o mosquitinho entrou no meu olho aqui só, porque eu tô falando demais. 108 é um número bom, né, Nick? Pedro. Bom. Ô Marcelo, oi. Marcelo, a previsão do tempo é para Curitibano ou para Carioca? Olha, eu dei uma olhada, 17 a 28, 17 a 29, assim, achei bom, né? Tempo bom, assim, mais para calor até, né? 27, 28 graus com salão cheio, aquilo fica quente, né? Tá mais para quente. E não tinha muita previsão de chuva muito forte, que isso que mais atrapalha, né? Nessa época do ano, novembro, dezembro, aqui costuma chover bastante. Esse ano a chuva tá atrasada, sim, tá chovendo mais tarde. Então vamos ver, assim. E para quem vier, vai ter jabuticaba do Abirate. É.
Hoje eu fui ver o pé, a velha jabuticabeira. Tem uma jabuticabeira aqui gigante, assim, enorme, né? Linda. Ela deve ter uns 70, 80 anos, aquele pé de jabuticaba. E choveu muito pouco, então carregou pouco. Mas o que carregou tá ficando maduro, vai ficar maduro nos próximos 2, 3 dias, sim. Então a gente vai colher lá as jabuticabas. Daí tem uma lenda que diz que quem comer da jabuticaba aqui vai acabar morando aqui um dia. Então, então quem comer da jabuticaba do Sebe, né, acaba querendo vir morar, viu? Portanto, pensem bem. Muito bom. Então é isso, gente. Temos esse momento maravilhoso com o Lama. 4 dias, né, de retiro. Dá tempo de ele aprofundar, né? Quinta inteira. Já começa o puja na quarta noite. Aí quinta, desde o puja da manhã até de noite, sexta, sábado e domingo até meio-dia. Então, é um super programa, assim, né, de ensinamentos. Vai com tempo. Dá para mergulhar mais. Fantástico. Hoje é isso, a Cris lembrou bem. Hoje, 17 de novembro, Parinirvana de Shagdu Tuku Rinpoche, né? 17 de novembro de 2002, Rinpoche faleceu, 23 anos já. Então, o Tuco dele, né, tá com 22 anos, mais ou menos, né? Então, tem essa expectativa de quando que o 17º Shagdu Rinpoche, né, virá para o Ocidente, né? Assim, como é que isso vai ser? Então, lembrando sempre, né, que Shagdu Rinpoche não foi o único, né, mas foi um grande introdutor da linhagem Nyingma no Brasil, nos Estados Unidos e no Brasil. Outros mestres também vieram, mas no Brasil ele é especialmente, né, assim, importante, significativo. Então, ele trouxe assim a linhagem completa de Padmasambhava, transmitiu tudo. É uma coisa fantástica, né? Em 7 anos que ele morou no Brasil, de 95 a 2002, ele ordenou 7 lamas, 4 mulheres e 3 homens. Ele viajou o Brasil todo. Ele dizia que a função dele era só reconectar quem já tinha algum contato de vidas passadas com ele. Ele foi passando assim, em todos os lugares, Brasil inteiro. Já adoecido, com dificuldades de locomoção e tudo, ele sustentou a energia até o limite, assim, né? Ele faleceu, né, para os padrões atuais, jovem, 72 anos. Tinha, tinha diabetes, era cardíaco, né? Tinha algumas questões. Mas foi né, assim, realmente um cometa que passou com essa energia. Então a gente, mesmo que a maioria não tenha conhecido, né, diretamente, recebido ensinamentos de Shagdu Rinpoche, a gente deve muito a ele. Só por ter ordenado Lama Santem, né, já para nós no SEB já é uma coisa assim, né? E os textos que ele deixou, né, Portões da Prática Budista, é um texto assim que quase ninguém não leu, né? É um texto que tem que ler em algum momento para abrir o coração, Vida e Morte no budismo tibetano. Então são vários textos assim, né, que ele deixou. E essa tradição, né, que sobrevive maravilhosamente bem, né? Então, um Kadroling lá em Três Coroas, né, o Ling em Cotia, São Paulo, em Curitiba, um novo templo que também está sendo construído, Lama Ridge em Lama Yeshe. Então, assim, uma grande tradição, né, de Dharma e totalmente fiel, né, aos ensinamentos de Padmasambhava, assim, um herdeiro de Padmasambhava, a gente pode dizer, né, Shakdu Rinpoche, ele se considerava aluno direto também de Dudjom Rinpoche, Sua Santidade Dudjom Rinpoche. Então, uma linhagem, assim, fantástica, né? Dudjom Rinpoche foi mestre de Gyatro Rinpoche, que ficou nos Estados Unidos, né, até falecer há poucos anos atrás. Então, Gyatro Rinpoche foi mestre do Lama Alam Wallace, né, de quem nós recebemos nos SEBs a transmissão de todos os ensinamentos de Dudjom Limpa, né, os textos sobre grande perfeição, Dzogchen, de Dudjom Limpa. Então, assim, não foi pouca coisa, né? A gente recebeu entre 2010 e 2019, todos os anos ele veio, e assim, os textos centrais, né, de Dudjom Limpa, a gente recebeu a transmissão. Então, sim, um impacto muito grande. E o Lama Santem recebeu diretamente de Shagdu Rinpoche, também aluno direto de Dudjom Rinpoche. Então a gente está completamente conectados de uma forma curta à linhagem de Padmasambhava. Dudjom Limpa era uma emanação de um dos 25 discípulos principais de Padmasambhava,
que era o garoto tradutor, como eles chamavam, né? Um dos alunos diretos de Padmasambhava, e ele, a biografia de Dujon Limpa, ele fala assim que ele, né, Padmasambhava tinha, é, antes de ele renascer, né, como o Dujon Limpa tinha transmitido a ele assim o próprio, como se fosse um regente de Padmasambhava mesmo em meio ao mundo, né, naquela época, né, ele viveu de 1835 a 1904, Dujon Limpa. Então, Padmasambhava nomeou ele assim como um regente. E aí se diz, né, que ele veio, 13 alunos dele alcançaram o corpo de arco-íris, assim, reconhecidamente, né, no momento da morte, e mais de 1.000 alcançaram o estado de Vidyadhara, detentor de sabedoria, ou seja, tinha uma realização perfeita da natureza da mente. Assim, um mestre poderosíssimo, né, do John Limpa. Os filhos dele também grandes mestres, Drupchen Rinpoche, e vários grandes mestres, assim, ele deixou. E a gente recebe isso, né? A gente aqui, brasileiros do século XXI, em meio a redes sociais, inteligência artificial, crise climática, polarizações políticas, confusões variadas, a gente chega até nós, né, esse tipo de ensinamentos. É assim, uma coisa muito improvável, né? E ainda assim a gente tem acesso a isso, né? A maior parte do conhecimento, né, no mundo, no samsara, apenas gera mais samsara, gera mais formas de se dar bem, ou se organizar, ou de aproveitar, desfrutar o samsara. E a gente encontrou uma classe de ensinamentos rápida que conduz à liberação, né, das prisões, né, da confusão da mente, de uma forma rápida e direta, sem enrolação nenhuma. Então a gente deveria aproveitar isso ao máximo, né? Então, assim, né, o Lama Santen é um mestre também muito direto, né, sem enrolações. E esse texto que a gente está estudando aqui é um texto extremamente direto, né? O Sutra do Coração não é à toa que ele se tornou essa referência, né, no budismo Mahayana e Vajrayana de um texto que transmite de modo simples e direto toda a compreensão da mente do Buda sobre o que é a vacuidade, né? Sobre como as coisas realmente são. Então a gente está imersos nesse meio assim. Talvez nem todo mundo ainda tenha noção, né, da importância e da profundidade disso. A profundidade ela vai ficando clara ao longo dos anos que a gente vai contemplando, estudando mais, lendo comentários de outros mestres. A gente vai vendo assim que é algo extremamente raro, inclusive no Tibete não era algo fácil assim receber essas classes de ensinamentos que a gente recebe facilmente. Então, muito bom, né, que a gente possa aproveitar bem. Então, quando a gente recebe os ensinamentos, o mais importante é não apenas pegar e colocar na prateleira em casa, né? Ou seja, guardar os livros, guardar as sadanas, as transmissões. Ó, que legal, lindo, maravilhoso. E aí não praticar, né? Isso seria um desperdício muito grande dessa vida humana preciosa, a gente não usar bem todos esses ensinamentos maravilhosos que a gente tem recebido, aplicar com uma frequência maior, com uma intensidade maior, entendendo que esse é o propósito principal de estar vivos, não é nenhum outro. Não tem nada mais importante do que a gente avançar nesse caminho e liberar. Se a gente liberar as nossas mentes, pelo menos em um certo estágio, um certo grau, a gente vai ser capaz de ajudar os outros seres de uma forma muito maior. Hoje a nossa capacidade de ajuda é extremamente limitada, é pequena, é autocentrada, se magoa, espera reconhecimento, né? Nossa capacidade de ajuda é minúscula. Então, se a gente avançar nesse caminho, né, da grande perfeição e também da perfeição da sabedoria, como a gente vem praticando, a nossa habilidade vai se multiplicar, né? E aí a gente vai ajudar os seres efetivamente, ajudar os seres a se libertarem do samsara e não apenas a viverem melhor no samsara. Então, isso é um grande passo, né? Muito bom. Então, hoje, né, um dia de Parinirvana de Shagdo Rinpoche, esse grande mestre. Então, a gente está na página 114 do nosso texto, o Sutra do Ataque do Coração. Então, eu vou pegar ali naquele parágrafo. Quando falamos sobre vacuidade, a grande questão é o que é essa vacuidade? Provavelmente é mais fácil dizer o que ela não é, e em geral é exatamente isso que os textos fazem. Eles nunca dizem que a vacuidade é isso ou aquilo.
Isso seria como dar um tiro no próprio pé, porque vacuidade significa que não podemos apontar nada, incluindo a vacuidade. Portanto, se nós a descrevemos como algo, estamos de volta à estaca zero. Então, vamos olhar o que a vacuidade não é. Em primeiro lugar, a vacuidade não é algum tipo de bomba atômica espiritual que destrói tudo o que conhecemos. Embora às vezes possa parecer ser assim por quebrar o disco rígido da nossa mente egóica com todos os seus sistemas de crenças armazenados. Em segundo lugar, a vacuidade não significa que os fenômenos não são vazios enquanto não analisados e que então se tornam vazios quando analisados. A vacuidade não é algum tipo de qualidade introduzida por meio da análise. Por exemplo, isso não significa dizer que, se não analisamos essa mesa, ela é absolutamente real, e uma vez que a analisemos, seja por meio da física quântica ou do raciocínio madhyamaka, ela se torne vazia. Em outras palavras, a vacuidade não é algo que primeiro não existe e depois passa a existir. Em terceiro lugar, não meditamos sobre fenômenos que, na verdade, não são vazios como sendo vazios, criando assim alguma vacuidade fabricada conceitualmente, o que seria um tipo mais ou menos sofisticado de lavagem cerebral. Ou seja, a gente tentar se convencer de que as coisas são vazias quando elas na verdade não são. Né? Uma vacuidade apenas como um conceito filosófico, mas que não tem uma contrapartida na experiência comum, né, da vida. Uma vacuidade fake, né? Por exemplo, não importa. Peraí. Sim, é óbvio que isso não funcionaria realmente de forma alguma. Se as coisas de fato existissem, apenas imputaríamos algum conceito de vacuidade a elas, que não mudaria coisa alguma. Por exemplo, não importa quanto e por quanto tempo possamos aplicar a noção de brancura ao carvão. Isso não muda em nada a sua cor preta. Em quarto lugar, não é que os fenômenos não sejam vazios enquanto a sabedoria dos seres nobres não tiver surgido, e que depois eles se tornam vazios. Em outras palavras, não é que, uma vez que tenhamos alcançado o caminho da visão, tudo se torna vazio, sendo que antes disso não era. Em quinto lugar, a vacuidade não significa que algo existia antes e que se torne inexistente depois, como a chama de uma vela se apagando. Não significa que as coisas primeiro estão lá e que depois desaparecem quando compreendemos que elas são vazias. Em outras palavras, a vacuidade não significa extinção. Em sexto lugar, a vacuidade não se refere à inexistência completa, tal como os chifres de um coelho ou os pelos de uma tartaruga. Em sétimo lugar, a vacuidade em si não é algo sagrado, precioso, algum tipo de lei universal ou algum tipo de princípio divino a ser venerado. No entanto, a realização da vacuidade é algo muito precioso e que vale a pena, porque elimina a confusão e o sofrimento. Em oitavo lugar, a vacuidade não é algo que exista em alguma outra dimensão separada dos fenômenos. Não é uma outra coisa ou um conceito que flutue acima de tudo. Ou seja, se falarmos sobre as duas realidades, né, a relativa e a absoluta, isso não significa que a realidade aparente é algo aqui e que a realidade última é outra coisa acolá. Porque assim nunca poderíamos falar sobre a inseparabilidade das duas realidades. Além disso, se falarmos, por exemplo, sobre a vacuidade de um copo, se destruirmos o copo, onde está a vacuidade do copo? Não está mais lá. O que significa que a vacuidade é sempre a vacuidade de alguma coisa. A única exceção a isso é a vacuidade da vacuidade. Mas isso é um caso completamente diferente. Da mesma forma, quando falamos sobre a união de aparência e vacuidade, isso significa que sem aparência também não há vacuidade. Em outras palavras, a vacuidade é simplesmente a verdadeira natureza do que aparece, e, portanto, não pode ser algo separado ou externo ao que aparece. Por fim, a vacuidade não se refere a uma coisa ser vazia de outra, como um vaso estar vazio de água, o nosso bolso vazio de dinheiro, ou um cavalo ser vazio de ser uma vaca. Na verdade, o Buda disse que esse é o pior tipo de engano a respeito da vacuidade.
Então, aqui ele está elencando, né, uma série de confusões que a gente pode ter a respeito desse conceito de vacuidade. Então, esse trecho aqui, a gente deveria cada um olhar com cuidado, né, em seu estudo em casa, para ver se realmente aquilo caiu a ficha, né? E eu não estou, de alguma forma sutil, entrando em alguma dessas armadilhas aqui sobre a compreensão da vacuidade. Qual é o problema com todos esses tipos equivocados de vacuidade? Eles ou são algum tipo de vacuidade limitada, vacuidade mentalmente inventada, ou vacuidade no sentido de extinção. Nenhum deles se refere à vacuidade como absoluta ausência de base da nossa existência, que é a única chance para a liberação. Em termos mais técnicos, a verdadeira vacuidade significa que tudo é vazio de uma natureza própria. Em outras palavras, vacuidade não significa que um copo esteja vazio de alguma outra coisa, como de água ou de ser uma mesa, mas que o copo é vazio de ser um copo. Se procurarmos a qualidade de copo no copo, por assim dizer, não poderemos encontrá-la. Nem mesmo precisamos do budismo para isso. Os físicos quânticos nos dizem a mesma coisa. Não há copo a ser encontrado em lugar nenhum. O que vemos como um copo é apenas algo que a nossa consciência visual inventa. Poderíamos dizer que é algum tipo de energia condensada que a nossa consciência visual percebe com uma certa forma e cor. Além disso, nossa percepção de um copo é muito condicional, porque outros seres sencientes percebem esse copo de uma maneira completamente diferente. Por exemplo, os olhos de moscas ou de peixes mostram uma imagem muito diferente do que percebemos. E alguns animais não conseguem nem mesmo perceber certas cores. Portanto, mesmo em um nível relativo, é altamente questionável se há realmente um copo lá fora, algo sólido e real que podemos realmente identificar. Quanto mais olhamos para ele, mais se torna claro que realmente não há nada lá fora. Uma vez que não podemos sair da nossa mente, não podemos nem mesmo verificar se há algo lá fora ou não. Teríamos que deixar para trás a nossa própria maneira de perceber o mundo e compará-lo com algum outro mundo hipotético de percepção, o que levanta a pergunta: quem perceberia esse mundo? Só temos uma única mente e não podemos compará-la com a mente de outra pessoa. Mesmo se pudéssemos, isso ainda seria subjetivo da nossa parte, porque só podemos fazer tal comparação da perspectiva da nossa própria mente. Então, precisaríamos de algum tipo de árbitro com uma percepção objetiva de como o mundo lá fora realmente é. Mas, obviamente, tal coisa não existe. Até mesmo se houvesse, não haveria como qualquer um de nós avaliar essa percepção objetiva, porque estamos confinados às nossas próprias percepções subjetivas. Teríamos que assumir a mente dessa outra pessoa, o que, é claro, não é possível. Então, isso é uma discussão super importante, né? O fato de que eu sempre gosto de lembrar disso, onde é que a gente está o tempo todo, cada um de nós. O que que cada um de nós acessa o tempo todo? Não é a nossa própria mente? Eu consigo acessar algo além da minha própria mente? Né? As minhas consciências sensoriais captam dados variados e a minha mente fica pensando, elaborando coisas sobre o mundo, não é? E por mais que a gente concorde em alguns aspectos, tem uma sobreposição aí de percepções, ainda assim é só entrar numa conversa para definir alguma coisa com várias pessoas que começam as diferenças de visão. As pessoas estão vendo as coisas de modos diferentes. Né? Então é claro que surgem conflitos, surgem divergências, surgem, né, em que, de modo geral, como é que a humanidade organizou esse tipo de situação? Hierarquicamente. Ou seja, já que as pessoas percebem as coisas de formas diferentes mesmo, então tem que ter alguém que decide. O chefe manda. Né? É assim que a humanidade, em geral, se organizou. E quem não aceita está fora, está excluído, né? Na base do TACAP. Em geral, foi assim, não foi? Então, a gente vê no SEB, por exemplo, a sofisticação e a dificuldade que é trabalhar com a noção de mandala, gestão por mandalas, em que o critério não é mais apenas hierárquico,
O critério seria assim, em grupo tentar buscar com aquilo que cada um está vendo uma coisa diferente, cada um tem uma riqueza de percepção e de visão, tentar juntar aquelas percepções, ouvindo, né, em grupo, para tentar convergir para alguma coisa que seria uma decisão mais sábia. Ou seja, o critério seria sabedoria. Isso gera uma série de dificuldades. Porque vamos pegar um exemplo, né? Se a gente tem um grupo em que tem um médico e as outras pessoas não são médicas. E aí o assunto, por exemplo, a ser tratado é um assunto sobre saúde. Claro que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? Então cada pessoa tem a sua receita para curar, né? Unha encravada, espinhela caída, esse tipo de coisa, né? As pessoas têm as suas receitas, mas na prática, sim, quem tem um pouco mais de conhecimento ou sabedoria sobre aquele tema, em geral, vai ser a pessoa que é médica. Então, é um tema difícil. Então, a gente, no SEBS, né, tem sempre esse desafio de como convergir num processo decisório com mais sabedoria, mas assim também entendendo que as opiniões de cada um nem sempre fazem um sentido naquele assunto. Né? Se a pessoa nunca plantou alface, aí ela quer dar pitaco sobre como que planta alface, ela pode até olhar meia dúzia de vídeos no YouTube e chegar cheia de ideias, né? Fiz um curso, né, rápido sobre como plantar alface, né, na teoria, e aí a pessoa tem ideias, né? Isso pode também, mas em geral é complexo, né, chegar às decisões, porque as pessoas têm experiências muito variadas, né? Mas tem essa ideia de ouvir, né, as opiniões e assim por diante. Então é muito interessante. No Sansara, em geral, como eu comentei, não é assim, né? As pessoas, papai e mamãe mandam, os filhos obedecem. Antigamente era assim, hoje filhos mandam, papai e mamãe obedecem. Hoje em dia, né, mudou assim um pouco. Então as coisas vão, sim, sempre tem alguém mandando, né? Não interessa que as percepções foram diferentes, né? O chefe que ainda não tem nem a coragem de assumir que é chefe. Ele quer ser o legalzão, mas quer que todo mundo concorde com ele, né? Aí é uma confusão, né? Tem muito disso também. Isso é diplomacia, né? Os diplomatas são bem assim, né? Ou seja, a gente mantém uma boa relação, né? Ouve todo mundo, etc. Mas eu estou tentando te seduzir e te convencer você a seguir minha opinião. E vou usar de todos os meios e artifícios necessários para que isso aconteça. Tem muita gente que é assim, né? Que é um pouco, leva esse jeitinho, né, Pedro? Não, na verdade ele falou de sacanagem, era de brincadeira mesmo, não era levando a Ah, tá. sério, era Ele é como chefe piada. mesmo. Não tem crise de identidade, não. Entendi. Ele manda mesmo e é melhor que todo mundo concorde que fica um ambiente mais leve de trabalho, né? É, mas eu estava pensando aqui no nesse negócio da opinião, é muito bom, né? Eu não tinha feito esse link da coisa eu já vi alguns mestres falando, né? O próprio aquele americano Glassman. Bernie Glass, ele fala das quatro nobres opiniões. Não são quatro nobres Ótimo. verdades. Ele Aham, fala tudo na questão de opinião, assim, essa flexibilidade. Só que eu nunca tinha correlacionado com a noção da vacuidade, como sim, o livro faz aqui. Então achei interessante esse. totalmente, né? Ou Tem seja, tudo a ver. sempre cada um vai estar vendo algo diferente. Mesmo que É, duas pessoas digam, sim, tá vendo isso, estou vendo isso, mas ainda assim, isso que a gente acha que tá vendo que é igual, não é igual. Porque se a gente for é. entrar nos detalhes, então peraí, você está vendo igual a mim, né? Então peraí, vamos descrever melhor, a gente vai começar a encontrar diferenças, fatalmente. Que nem hoje, a gente estava arrumando as flores do templo para o retiro. E aí é isso, o que que é bonito, o que que é adequado, o que que é o certo, né? Aí um dá uma ideia, outro dá outra. Eu falei, né, para Beth, relaxa, Beth, aqui cada um que entrar vai mudar o vasinho de posição porque acha que é mais bonito se colocar mais para direita, mais para esquerda. Então vamos colocar assim de uma forma mais ou menos, porque vai ter um monte de gente querendo mudar, né? Então aí tem os designers ou as pessoas que lidam com decoração. Não, mas tem um jeito certo, sim. Tem toda uma teoria por trás que descreve, né? Que nem quando a gente estava construindo a casa origem aqui, o seu Léo, que é um arquiteto, é um engenheiro, ele não é arquiteto.
Ele chegou assim, mas tem uma mistura de estilos aqui nessa casa, porque ao mesmo tempo que ela tenta ser uma casa de bioconstrução, tem elementos aqui de construção, né, moderna, meio bruta, assim, tem uma falta de estilo único. Ele veio com esse papo, né? Eu digo, que é isso, seu Léo? Estilo é uma coisa que a gente constrói, né? Não, não, tem estilos já definidos, e os estilos são seguidos, né? Então, sim, vamos dizer, sistemas de conhecimento, eles classificam, eles analisam. É lindo de ver, gente. Eu acho que uma das coisas que eu mais me divirto é quando eu chego numa exposição de arte moderna. Aí eu começo a ler o texto que o curador da exposição preparou para descrever a obra, a influência do artista, da artista. Assim, aquilo, olha, é impressionante, assim, o palavreado bonito que se você espremer, olha, é difícil de tirar alguma coisa ali, assim. Mas é lindo, porque aquilo descreve a própria abstração, né, da arte, né? É impressionante, assim. Mas isso é muito bom, são exemplos claros da vacuidade e como é difícil a comunicação, por que que, né, as relações próximas são tão difíceis, porque quanto mais próxima é uma relação, mas os seres têm que se comunicar, e como eles estão vendo o mundo de formas diferentes a partir da sua estrutura interna, não tem um mundo objetivo lá fora para ser observado, cada um está falando do seu sonho. Ó, no meu sonho eu estou sonhando isso. Aí o outro diz, no meu sonho eu estou sonhando isso. E aí é assim. Um quer ver série de guerra, outro quer ver série de, sei lá, de princesa. Então são mundos muito diferentes, né? Então isso é chocante, assim. Nós estamos isolados. Cada um, cada mulher, cada homem é uma ilha. Tem interdependência, mas na verdade ninguém acessa a mente de ninguém verdadeiramente, né? A gente conclui coisas e fragmentos, e aí a pessoa vem e fala contigo. E você tira ideias. Ah, fulano é isso, é aquilo, e a gente sai falando sobre o outro. Essa pessoa é assim, é assado, né? Então, a partir da nossa coemergência com aquele ser, né? Que é muito superficial, né? Podia passar uma vida, né, perto da pessoa, que ainda assim você não ia conhecer a pessoa, né? Ó, a Margarete largou o jornalismo e virou psicóloga, não é, Margarete? Aí tentando entender a mente dos outros, que é incompreensível. Mas ainda assim dá para. Até hoje eu estou tentando entender as 5 chefes que eu tive na mesma equipe que me valeram por 5 encarnações. Olha aí, né? Te ensinaram muito, te Nossa, infernizzaram. eu voei de lá. É, né? Muito melhor ser autônomo, né? Ainda mais sendo aquariana. É muito melhor ser autônoma, né? Vai obedecer chefe, tá doido? Né? E Aquariana com ascendente em virgem. Por isso olha que eu aí, uma aquariana aguentei. com um olhar crítico ainda, né? Aí não tem como ficar, né? Ficar vendo tudo que os outros fazem de errado. Pois é. Aí, pessimismo? Não, não é pessimismo, não, Lúcia. Na verdade, é assim, é libertador, né? Porque quando a gente acha que está pensando a mesma coisa, aquilo gera uma confusão muito grande, né? Porque você não entende como é que o outro não está vendo o que é óbvio. Como é que o outro não vê que esse queijo é mais gostoso que o outro, gente? Todo mundo está vendo. O mundo inteiro sabe. Como é que ele não vê? Como é que é comprar aquele queijo ruim, sendo que eu gosto? Não, aqui no Abirate foi muito engraçado esses dias, porque assim, tem a coisa do café, né? Café é bom, café é ruim. E aí eu sempre pego no pé, né? Eu falei pra eles, café bom é o que tá em promoção a R$ 24,90, R$ 23,90. Esse é o bom. Café acima de R$ 30 é ruim. Essa é a lógica do Marcelo, ascendente Capricórnio, né? É o preço. Daí o pessoal, não, imagina, tem café que não dá pra tomar, porque aquilo lá é puro galho e folha moído e não sei o quê, né? Tem mesmo, é verdade. Pois então, mas essa verdade começou assim. Aí eles começaram a detonar o pilão. Não, o café pilão é uma porcaria. Café pilão é ruim. O café pilão eu sempre tive a E ideia você que está em Minas, né? Terra do café bom, café gostoso. gourmet, né? Não, mas desses que Claro, tem no mercado, né? Vamos pensar. Aí uma começou a defender o Três Corações. Aí outra começou a defender União.
Aí eu falei, gente, mas é o caboclo que está em promoção. Caboclo é horrível, né? Aí eu fui em casa de pessoas que gostam de café e eu vi lá caboclo, as pessoas tomando caboclo. Então, assim, né? Aí o que que é o bom, o que que é o ruim, né? É subjetivo ou não é subjetivo? Não, tem café, aquele que passou pelo intestino do passarinho, que o passarinho cagou o grão lá, aquele é o café melhor do planeta. É Custa caro, é 3.000 caro. reais o quilo. Então, o jacu, né? O jacu. E olha que aqui no Abirate tem muito jacu, hein? Vamos fazer eles comer os grãos de café aqui do Abirate para a gente vender depois, cara, né? Então vejam só, né? Que loucura que é café. E é tudo assim, gente. Beleza humana. O que que é belo, o que que é feio? É ou não é relativo? Muda ou não muda ao longo do tempo? Né? Beleza masculina, beleza feminina, aquilo é completamente relativo. Né? Os padrões são muito diversos. Então, isso tudo é tudo comprovação direta da vacuidade dos fenômenos. É ou não é? O que que é absoluto? O que que a gente pode dizer isso não é? Tudo é relativo. O preço também é vazio, Marcelo. Os O 30 preço é reais. vazio. É, a carteira É. pode estar mais vazia ou menos vazia, depende Também, daquela também. emoção. O preço é vazio, com certeza. Por exemplo, hoje eu olho, né? Nossa, R$ 24,90, tá baratíssimo. Mas eu lembro quando eu comecei aqui as obras no Abirate, eu sempre comprava um café para os pedreiros, levava, eu pagava 11,90 no Caboclo, cara, em 2020. Era 11,90. Agora 24,90 na promoção, né? Então assim, o café, né, explodiu. Então, e aí a gente se acostumou com o novo normal e aí acha que tá barato até. Ou seja, o preço também é vazio. O preço não é real, tudo é vazio, né? Sem exceção. Mas aí, essa é a grande. Ah, então tá, então tudo tanto faz. Essa é uma, por isso é uma conclusão, né, da vacuidade. Então, já que é vazio mesmo, então tanto faz. Algumas pessoas no budismo adotam essa postura para não se incomodarem, mas aí não é bem assim também. Ha! Aí que é a parte, né, tricky, assim, da compreensão da vacuidade. Porque ao mesmo tempo que é vazio mesmo, de modo absoluto, completamente vazio, ainda assim a gente tem que navegar pelo relativo. Não tem? É assim. Se a pessoa tem um orçamento X, ela ganha um salário mínimo, que nem eu já trouxe esse dado aqui, mais da metade da população de Juiz de Fora, 300 mil pessoas, vivem com menos de um salário mínimo por mês. Ou seja, ganham, na média, 1.300 e poucos reais. Juiz de Fora, que é um município bom. Então aí você pensa, com 1.300 reais dá para escolher café? É? Então aí, né, passa a ser assim, nem se toma café. Café é luxo. Então a gente vai vendo assim, apesar de ser vazio, ainda assim a gente tem que lidar com causas e condições. E esse que é o grande desafio nosso, né, como praticantes do Dharma, como compatibilizar a verdade relativa e a verdade absoluta? Como acessar a mente do Buda, que vê a talidade dos fenômenos? O Buda não nega o relativo, mas vê o absoluto ao mesmo tempo. Ele vê que é vazio e luminoso, ou seja, vazio e originado dependentemente. Se é originado dependentemente, tem causas e condições operando. Né? Então, assim, mas café é tudo igual. Mas se eu pegar, sei lá, algum outro grão ali, pegar uma sementezinha aqui de pimenta de macaco, que tem um monte aqui, e vou ferver e passar, aquilo é igual ao café? Não é igual ao café, é outra coisa. Pode até matar as pessoas, né? Teve um caso aí recente de pessoas, não lembro em qual cidade, comeram uma frutinha lá, acharam que era boa e várias pessoas morreram, né? Então, isso é assim. Lembra aquele filme Na Natureza Selvagem? Que o rapaz decide morar, né, assim, abandonar a civilização e ir para, né, para regiões selvagens, assim. E é isso, ele tinha até o livro dele lá o guia, né, do que é comestível, o que não é. Mas aí ele comete um erro e morre. E aí já contei o final do filme. Né? Acaba o personagem principal morre no final do filme e jovem ainda, para deixar a gente mais amargurados. Ou seja, aquilo que parecia uma coisa tão idílica, né? Tão assim, estilo Thoreau, assim, uma coisa, né, super idealizada, aí acaba em tragédia. Porque é um pouco assim, viver na natureza selvagem não é fácil. Nunca foi fácil, né? Que nem tem gente que tá com medo agora de vir no Abirate só porque filmaram uma oncinha. Uma oncinha passeando aqui lá em cima no Abirate. E aí tem gente com medo. Como é que pode? Né? Quem que tem medo de onça nessa vida?
Eu, depois que eu trabalhei no Globo, não tenho mais medo de onça. Não é? Tinha que matar leão todo dia? O que que é uma onça para quem já matou leão, né? Mas aqui a gente não vai matar onça, não. Eu tô falando isso, mas a onça preservada, né? Não é? Ó, achei pior aranha. Pois é, tem gente que. Barata. Barata dá muito mais medo que onça. Não, vocês não acham? Barata a pessoa sai gritando, joga a comida pra cima, né? Agora a onça não. A onça é um gato grande, bonito. Então, isso tudo vacuidade, né? O que que é, o que que não é, mas ainda assim tem um relativo. Ah, não, onça é vazio, vazio é onça, mas se eu chegar perto da onça e for querer passar a mão na cabecinha dela, não vai dar bom, não é mesmo? Não vai dar muito certo. Então, isso é muito comum, né? Nessa relação com o mundo selvagem, as pessoas vão se acostumando e gerando uma familiaridade e acham que estão acima das leis que regem aquele mundo selvagem e vira e mexe, morre um especialista em alguma coisa aí, né? O cara que nadava com as arraias, ou alguém que vivia com os gorilas. Né? Então, a pessoa acha que entendeu a mente daquele tipo de ser, né? Mas a mente daquele tipo de ser é inalcançável, né? Aquele ser está lá no mundo, né? Muito particular dele, assim. Então, isso tudo exemplos muito práticos, né? E aí nas relações diárias, cotidianas de trabalho, de família, é muito dramático como isso acontece. Porque duas pessoas estão lá, por exemplo, resolvem casar. Aí vão lá, super felizes, né? Assinam lá um papel, fazem cerimônia, toda aquela coisa que a gente conhece. E aí elas entram num convívio diário, e elas começam a perceber diferenças e as mentes vão se afastando, porque afinal de contas as mentes são vazias e, né, flutuam para lá e para cá. E daqui a pouco entram em atrito, né? Começa a ter muitos conflitos, conflitos. E um dia resolvem se separar. E aí, na separação, um olha para o outro assim: Nossa, você não é a pessoa com quem eu me casei. E, obviamente, não é. Porque a pessoa, primeiro que ela casou com uma ideia, né, projetada, fictícia, que ela trazia na mente dela sobre o outro. E segundo que o outro, mesmo aquela ideia inicial, o outro mudou ao longo do tempo, instante por instante, todo mundo muda. Ou seja, você não só não casou com quem você achava que tinha casado, como esse com quem você achou que tinha casado, muda o tempo todo. Ou seja, o tempo todo, né, as relações não são, né, completamente novas. Você todo dia vai encontrar um estranho na tua frente. E a gente deveria ter essa clareza, né? Quando a gente acha que conhece o outro, que entende a mente do outro, né, que porque já está junto há um bom tempo, aí é muito perigoso. É muito perigoso. A gente vai gerar o quê? Expectativas e medos. Quando eu acho que o outro é de um jeito, eu tenho um monte de expectativas sobre o comportamento do outro. E aí a frustração é garantida. Quando a gente tem expectativas de que o outro haja assim, não haja assado, né? É muito frustrante. Por isso que as pessoas se debatem tanto nesse tema, né, das relações, sejam relações de casamento, afetivas, ou amizades, ou relações com filhos, né? Os pais se esforçam para criar os filhos de uma determinada forma, e os filhos não saem bem do jeito que eles queriam, eles ficam angustiados, né? Ficam ali, o que que eu fiz de errado, né? Tem essa frase, né, assim, o que que eu fiz de errado para o meu filho, minha filha serem assim, né? E é uma loucura tudo isso, né? Porque não tem nada de errado, tem essas mentes, né, flutuando, só que de novo, ao mesmo tempo que não tem, tem. Porque tem a verdade relativa. Claro que tem as influências que a gente exerce uns sobre os outros, e a gente também pode ajudar e, né, e direcionar as pessoas para coisas positivas. Então, de novo, a vacuidade nos liberta de qualquer prisão de fixação, de expectativa e medo. Mas, ao mesmo tempo, ela não nega as relações, as aparências, né, os fenômenos do samsara. Então, chegar nessa perfeição desse ajuste entre o relativo e o absoluto é o que a gente tem que fazer nessa vida. É a única coisa que vale a pena fazer. Todo o resto é confusão. Né? Então, isso é bom a gente lembrar. Então, ele está, né, o autor está discorrendo sobre isso de forma maravilhosa, digamos de passagem. Ele está citando aqui todas as armadilhas, né, da compreensão da vacuidade. Então, seria muito bom ler e reler isso, né? Então, a gente está vendo sobre o exemplo do relativo, né?
Então, ou seja, a gente não tem como acessar de modo real a mente da outra pessoa. Portanto, se analisarmos todas as coisas que parecem ser tão reais, descobrimos que elas não são apenas menos reais do que parecem, elas são completamente irreais. Além disso, não é apenas uma questão de pessoas diferentes vendo a mesma coisa de maneiras diferentes. Como, por exemplo, pessoas diferentes vendo de formas diferentes um copo ou uma pessoa externa realmente existente. Na verdade, cada um tem o seu próprio filme rodando em sua mente, que é a sua pequena realidade pessoal. Não há uma coisa única que seja apenas vista de maneiras diferentes. Não há coisa alguma. Do ponto de vista budista Mahayana, tudo o que aparece, aparece apenas na nossa mente. E a razão pela qual os humanos, por exemplo, em geral, parecem perceber as mesmas coisas é que eles têm uma certa quantidade de tendências habituais semelhantes para percepções semelhantes. Então, entendam isso, né? A intersubjetividade, ou seja, a concordância na observação entre os seres, é possível por quê? Porque eles têm uma certa quantidade de tendências habituais semelhantes para percepções semelhantes, estruturas kármicas semelhantes. Mas, se olharmos para os detalhes, ninguém nunca tem exatamente a mesma percepção que qualquer outro ser. Mesmo se pensarmos que vemos a mesma mesa à nossa frente, na verdade, todos vemos algo diferente. Alguns veem a frente da mesa, alguns a parte de trás, alguns a da esquerda, alguns a da direita, alguns a parte superior e alguns seu lado inferior. Na verdade, ninguém nunca consegue ver a mesa inteira de uma vez. O que todos fazemos, no entanto, é complementar conceitualmente nossas percepções visuais diferentes e parciais com as partes da mesa que não vemos, e então chamar esse conjunto de percepções e conceitos de mesa, o que nos faz pensar que todos realmente percebemos a mesma coisa. Se apenas tomássemos os dados que nossas percepções sensoriais imediatas fornecem, lidaríamos a todo momento apenas com um recorte do que consideramos ser uma mesa e assim por diante, o que tornaria a comunicação muito difícil. Além disso, com base nas nossas experiências anteriores, estamos constantemente antecipando muitas coisas em relação ao que vemos. O simples fato de ver um delicioso pedaço de pizza nos faz antecipar o seu sabor e seu cheiro, e imediatamente começamos a salivar. Eu não jantei ainda. Mesmo se não tocamos ou levantamos uma mesa, ainda esperamos que ela tenha uma certa textura e um certo peso. Quando vemos um copo, sabemos que ele é frágil, e se alguém jogar um copo em nós, nossa reação será pegá-lo ou desviar dele. Todas essas muitas sobreposições à nossa simples percepção visual de uma determinada cor e forma imediatamente tornam-se parte do que chamamos de copo ou mesa. E essa parte é enorme em comparação com o que realmente vemos. A nossa percepção visual não nos diz nada disso, mas a nossa mente conceitual adiciona todos esses detalhes ao projetar experiências anteriores sobre novos objetos. Se perguntarmos aos nossos olhos o que eles veem, a resposta é muito simples: alguma cor e forma. Mas se perguntarmos à nossa mente conceitual o que vimos, como um copo, a resposta não é de forma alguma simples, e em vez disso obtemos todo esse blá blá blá. Em contraste, crianças pequenas lidam com objetos sem qualquer antecipação ou com muito pouca, razão pela qual elas costumam quebrá-los, derrubá-los no chão ou fazer todos os tipos de coisas estranhas com eles, na nossa perspectiva. Se jogarmos uma bola em uma criança pequena, não haverá nenhuma reação até que a bola realmente atinja a criança. Não estou sugerindo fazer isso. Mas que tem uns vídeos legais, tem, né? De gente assim, jogando bola nas crianças, derrubando crianças, vocês já viram? Divertido, né? Animador, assim, de festa de criança, aí a pessoa vai jogando bola, assim, nas crianças. Essa era uma tarefa que eu achava engraçada, divertida, né? A criança apenas vê alguma cor e forma se movendo, mas não tem conceitos sobre essa cor e essa forma, como, por exemplo, que se trata de uma bola e que vai doer quando fizer contato. Esse processo de sobreposição conceitual contínua também torna incrivelmente fácil projetar qualquer coisa sobre o que percebemos como outros. Normalmente não projetamos tanto sobre coisas como um copo, exceto quando possuímos um muito caro e depois ele quebra. Mas podemos ver o quanto projetamos sobre as coisas.
Pessoas diferentes projetam todo tipo de coisas, mas nenhuma dessas projeções tem muito ou qualquer coisa a ver com aquela pessoa. Se realmente houvesse alguma pessoa lá fora, pelo menos a percepção de alguém deveria estar certa. Mas a nossa própria percepção daquela pessoa continua mudando e a pessoa também continua mudando. Assim, não há muito ao que se agarrar aqui, que é a mensagem básica da vacuidade. As coisas são vazias de sua natureza de uma natureza própria e não podem ser encontradas, mas ao mesmo tempo ainda aparecem. É por isso que o Sutra do Coração depois afirma: forma é vacuidade, vacuidade também é forma. Ele não afirma apenas que a vacuidade é vacuidade, mas que a vacuidade e a forma não são separadas. A forma não é em nada diferente da vacuidade, a vacuidade não é diferente da forma. As duas estão sempre em união. Estritamente falando, isso é ainda mais capcioso, porque não há duas. Em última análise, as aparências relativas não estão realmente presentes em primeiro lugar, uma vez que são apenas como ilusões. Assim, a união de aparência e vacuidade é como a aparência de uma miragem, por exemplo, algo que se assemelha com a água aparecendo em uma estrada num dia de sol quente. Não há água na estrada, mas ela parece surgir em virtude de um número de condições, tais como ar quente logo acima da estrada, luz solar e nós olhando de um certo ângulo, o que leva ao céu claro a ser refletido naquele ar quente na estrada à nossa frente. Então, o exemplo da miragem é um exemplo clássico, né? Ou o famoso reflexo da lua na água. Quando eu vejo o reflexo da lua num lago, tem o reflexo, mas o reflexo é a lua? Mas o reflexo não é a lua? Não tem relação nenhuma com a lua? Então, o reflexo nem é, mas também nem não é a lua. Então, quando a gente olha uma pessoa, ela nem é a pessoa que eu acho que ela é, mas também ela não é. Não é. Então, assim, isso é muito. A gente tem que treinar isso o tempo todo, porque a gente até ouve, lê, entende, né? Ah, sim, verdade. Mas imediatamente segue se comportando, não de acordo com esse ensinamento, não é mesmo? Não é que a gente esquece, é que realmente o nosso condicionamento em operar a mente de modo dual, dando uma realidade separada e sólida aos objetos, às pessoas, às coisas, é muito profundo. Por isso que a gente vai precisar praticar bastante, porque não basta entender a vacuidade, a gente vai ter que praticar a vacuidade até o ponto em que essa visão se torne natural, em que a gente não se prenda, né, nas experiências de modo algum, sem, ao mesmo tempo, sem ter que negar as experiências. Vazio e luminoso, vazio e originado dependentemente. Esse, assim, é o ensinamento central do Buda. Então, isso aqui a pessoa pratica com isso e alcança a iluminação. O Huineng, ao ouvir o Sutra do Diamante uma única vez, enxergou na hora. O Sutra do Diamante ele é muito bom, né, para cortar através dos enganos, né, conceituais da mente. Então, o Huineng, ele não só entendeu, como ele viu. Ele teve um insight, né, ouvindo um monge recitar o Sutra. Então isso é fantástico, não é? Então a gente tem essa possibilidade. Então o tempo todo, né, a gente deveria assim, quem sou eu? A gente tem certas opiniões, né, sobre nós mesmos e a gente dá importância e solidez para essas opiniões. A gente deveria o tempo todo olhar a vacuidade daquilo que eu acho que sou. Porque você para um pouquinho assim, você está, né, sustentando uma identidade, ali, mas você dá uma paradinha e olha, a mente olha para a mente, mas eu sou isso. Eu não sou isso, né? Isso apenas está brotando aí na minha mente. Essa habilidade, essa posição social, né? A gente vai ver que aquilo apenas está brotando, né? Como um fenômeno, mas eu não sou aquilo. Né? Nós somos essa vacuidade, né? Essa liberdade de se manifestar de muitas formas. Então aí também a gente migra do conceito de vacuidade, que parece um conceito destrutivo, um conceito de esvaziamento, a gente vai igualar, né, a vacuidade à liberdade. A gente gosta mais dessa palavra. Né? A liberdade natural da mente, né? De flutuar por inúmeras paisagens, inúmeras construções e, portanto, com a possibilidade de construir terras puras, construir mundos melhores, construir uma vida melhor.
né, devido à liberdade natural da mente, mas ao mesmo tempo sem dar solidez nenhuma para as construções que são feitas. Então, os bodhisattvas eles constroem mundos, mas eles não têm apego nenhum aos mundos que eles constroem e nem aos seres sencientes que aparecem nesses mundos. Então, amor e compaixão não é sinônimo de apego. Amor e compaixão é o tempo todo, né, cuidar dos seres para que eles estejam bem, que as mentes deles se liberem, mas em momento algum tem apego. Isso é muito clássico, né? As pessoas querem ser queridas dos seus mestres. Elas querem que o mestre, a mestra, né, note, perceba que elas estão lá, que ele sorria para elas olhando. Eu já vi várias pessoas, ai, hoje o Lama olhou para mim e falou uma coisa que eu estava precisando. Então a necessidade de ser especial é muito forte para o ego, né? Então, mesmo no caminho, é muito fácil se construir, né, enquanto uma identidade de ser especial para outra pessoa, né? Ou para a sanga, parecer uma pessoa muito boazinha, muito querida, muito legal e elevada na sanga. Então, a nossa mente ela cai em inúmeras, incontáveis armadilhas, né? Mas também o oposto não é verdade. Ah, então, dane-se a sanga, dane-se o lama, dane-se tudo, né? Que seria o extremo oposto, né? Então, se eu não, eu tinha um amigo meu que dizia assim: cara, se eu não puder ser o melhor, então eu vou ser o pior. É um tipo de visão, né? Se eu não consigo me destacar sendo o melhor, eu vou ser o mais revoltado, o que mais apronta. Isso acontece também, né? Então são visões assim do ego, ou seja, a mente deludida querendo construir identidades sólidas e fixas e sofrendo, né, o tempo todo por isso. O que que estão pensando de mim? Será que gostaram do que eu postei? Quantos likes? Tem comentários? Não tem comentários? As pessoas, né? Ah, eles gostam ou não gostam de mim? Ou se eu assumir a identidade do malvadinho, né? Ah, então tomara que não, ninguém goste de mim, né? Quando alguém gosta de mim, eu acho esquisito. Então veja as confusões, né, que o ego vai construindo. Liberdade da mente, né? Isso. O Eric, né, Pemakunzan coloca isso. Não é nem quem, é o que. Porque quem já pressupõe que tem alguém lá dentro. Quem sou eu, né? Então eu estou procurando por alguém. Agora, quando eu digo o que que é essa experiência, essa mente, eu não estou nem dando solidez, nem como um alguém que esteja lá dentro. É o que. O que está acontecendo aqui? Que mente é essa, né? Que fenômeno é esse de se sentir vivo, né? E estar experimentando coisas? Isso é fantástico, né? A gente começa a questionar isso tudo, e aí isso é o caminho da liberação. É né, a ponta do novelo para a gente desembaraçando a confusão da mente, para a gente operar de modo livre, né? E sem dar solidez, não tem grande sofrimento, né? O pouquinho que a gente avança nisso, a gente já sofre menos. Isso aí acho que todo mundo já tem um pouco de percepção na sanga, né? Já aplica, né, um pouco dessa visão de vacuidade de uma forma ou de outra. É ou não é? É, não é, mas é. Então é isso, gente. Então ele está fazendo aqui um resumão, né? Daqueles assim que não vai cair no Enem, né? Mas a gente tem esse resumão para a gente poder realmente esclarecer tudo o que não é vacuidade. Eu sempre comento também na prática de Prajnaparamita, não é um processo de obter algum conhecimento ou sacar alguma coisa, mas é de se esvaziar das visões errôneas. Então você vai tirando coisas, não vai colocar nada no lugar. Você vai se esvaziando, 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 esvaziando até que você está onde? Está naquilo que é. E aquilo que é inconcebível, inexprimível, não pode ser apontado como objeto. Portanto, né, aquilo que é não tem uma forma definida. Mas se eu conseguir me esvaziar daquilo que não é, eu vou me aproximando. Lama Santen fala, né? Entrar de costas. Você não entra de frente na vacuidade. Você não acessa a prágina forçando a porta, né? Por uma intensidade, por conhecimento, por esforço. Esforço não é a chave para a prágina, né? Essa sabedoria é uma sabedoria de entender o que as coisas não são. Então, você vai se esvaziando e entrando de costas. Quando vê, tá lá. Quando você diz estou lá, daí já não tá mais. Porque aí já tem alguém achando que está em algum lugar. Aí aplica de novo todos os métodos de análise para recuar, 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 recuar até chegar lá de novo. Então, os seres realizados são aqueles que aprenderam a estabilizar esse lugar de estar lá, sem, ou seja, não estão em lugar algum. Eles não têm mais que dar qualquer tipo de atributo para essa experiência, né, de sabedoria e liberdade.
Eles apenas estão lá. Por isso que o Buda é aquele que assim se foi, é aquele que assim veio. Tathagata. Então, Tathagata, quando traduzido, é isso. Aquele que assim se foi ou aquele que assim veio, né? Não veio de lugar nenhum, não foi para lugar nenhum. E essa é a nossa experiência, né? Se a gente parar para olhar nossa mente assim, mas de onde veio, para onde vai, né? Os pensamentos brotam de onde e vão para onde quando desaparecem, né? Então a gente contemplando isso sentados em silêncio, né? A mente olhando para a mente, a pessoa tem, né, a grande oportunidade de ter a clareza, ter um insight de que isso é assim e é aprender a estabilizar esse insight. Aí que vem o trabalho, né? Aí vem um longo caminho de estabilização do insight. Porque todo mundo vai ter um flash ou outro, um vislumbre disso, né, em algum momento. Mas aí estabilizar e sustentar isso em meio ao dia a dia, as aparências, aí por isso que vem os 10 booms dos bodhisattvas, que em geral levam um certo tempo, né? Muito bom. Então é isso, gente. Maravilhoso esse pedaço, né? Muitos esclarecimentos assim. Vamos lá. Então, Dê, vocês ganharam o Lama final de semana, agora ele vem para nós, viu? Não é só de vocês, não. Viu como é que é? Estava comentando aqui com o Josué agora que vocês já estão nos preparativos aí, né? Que bom. A toda, né? Foi muito lindo aí, deu Aham. bastante gente, né? Deu bastante gente, muito legal. A gente encontrou um espaço gostoso, né, perto do SEB, aí Ah, é bom porque testaram um dali a novo. gente já foi para lá, né, à tarde, o Lama foi lá conhecer, né, o SEB, E as já a fotos. gente já fica na região, né, assim, acho que vai dar Perfeito. certo de fazer outros lá. O espaço católico é tudo muito organizado, né, Ah, super, sim. tem uma estrutura boa. E não costuma ser caro demais, né? É isso, porque em Preço hotel é bom. complicado, né? O hotel Hotel, é assim, caro. a gente tem uma boa estrutura também, mas é muito caro, né? É. E a questão do público, assim, já não está como era, né? Sim. Antigamente. No Rio também, a gente sempre faz no João 23 lá da Igreja Católica, dos jesuítas lá, Uhum, que é um lugar uhum, super bem organizado, estruturado e não é tão caro comparado com os hotéis. então, super bom, super bom. Sim. E deixa eu falar uma coisa que eu estava pensando do texto aí, né? Essa parte, quando você estava comentando, e aí eu lembrei da conversa com o Lama ontem, que foi tudo assim, foi acontecendo, né? Aí eu pedi para ele se ele podia oferecer um pouquinho de meditação ali para gente, daí ele sentou ali no improviso, né? Mas foi tão gostoso, porque daí ele fez as preces, recitou os mantras, e aí depois ele falou: Olha, eu estou aqui para vocês perguntarem o que vocês quiserem, né? E aí foi uma conversa bem assim, né? Instruções do coração, né? Sim. Piedosa. E Ah. aí teve uma pessoa que perguntou para ele assim, Lama, o senhor sente emoções, as emoções perturbadoras? Quando o senhor sente, se o senhor sente assim, quando vem, o que que o senhor faz, né? Aí ele falou assim, olha, eu me surpreendo quando aparece. Fantástico. E mas eu não dou sequência. Eu Aham. fico muito surpresa, eu falo assim, mas surgiu isso, mas é que depois eu não dou sequência. Uhum. Então, é essa realização nesse ponto, né, dele, Sim. a gente vai construindo uma história, né, O que o em Dzogchen cima chama de desse ponto. autoliberação dos fenômenos. Eles brotam, mas eles se liberam Uhum. automaticamente, né? O Dalai Lama fala isso também num texto dele, né? Que às vezes brota, por exemplo, a raiva nele, mas a raiva passa assim, porque ela, né, passa através dele. Ele não retém a raiva, né? Maravilhoso, né? Ouvir esse tipo de. E é um treinamento, né? O mais importante é entender que isso, qualquer Sim, um de nós, se treinar da mesma forma, né? Que o Buda treinou, que os mestres treinaram, vai alcançar a mesma mente, de não se identificar mais com as emoções perturbadoras, né? Muito lindo. Mas aqui estamos nos preparativos. Eu passei metade do meu dia em cima do telhado consertando goteira, eu pedreiro. Aqui é assim, né? ai, que maravilhoso, é tão bom isso, né? É Ai, depois que super, vamos... super divertido ficar em cima do telhado, eu segurando a telha, ele passando aquelas mantas fálticas para tirar a goteira, né? Ai, ai, aqui a gente entrou. Bem divertido, bem suave, né?
Não, é super divertido para contar para os outros depois, é engraçado, mas na hora ali que tá Mas lá na queimando hora, no telhado, lá reflete, né, a Ai, luz, assim. ai, meu guru é, Rinpoche, segura esse rapaz. Não é, Bia? Ó, tava lá em cima da lojinha, porque a Márcia filmou uma goteira que tinha bem no meio da lojinha, e aí, Eu prefiro perder os livros a perder o tutor. não, não perde não, a gente não cai não, não cai apego não, nenhum aos livros, né, Bia? Tenho, Apego nenhum aos livros. não é? Não, a gente não quebra não, um vaso ruim não quebra fácil não, a gente se agarra lá. Eu sempre lembro, Marcelo, que quando você veio jantar aqui, você contando que subia o morro lá para arrumar a antena da internet várias Nossa, vezes. aquilo foi horrível. Porque não era subir um morro assim, às vezes com chuva e tudo, era um morro bem íngreme. O problema é que era um morro lotado de carrapato. Uau! Então você subia lá para dar manutenção na internet, para poder ter algum sinal, e chegava em casa, tinha que tirar toda a roupa e catar carrapato, porque sempre tinha. Caramba! Nossa! E o Eles sempre carrapato. vinham junto. Difícil não ver, porque lá é um pasto mal cuidado e que ele põe muito cavalo, o cavalo dá muito carrapato. E aí É, tinha que lidar com esses obstáculozinhos, né? Coisas da vida mas que rural. bom. agora não tem mais. Agora não tem mais, viu, gente? Agora não Ufa, tem mais. Agora é só subir no telhado. agora é telhado, né? Essas coisinhas divertidas, mas tudo vai andando, né? Tá? A aldeia tem essa coisa, né? Um laboratório contínuo, né? É, Eu é, tava brincando hoje, né? Da coisa de arrumar as flores agora pro lama, né? Cada um tem uma visão do que é mais bonito. Qual que é o jeito mais é. adequado, né? O que que é? Uhum, E aí é bom que é isso, tudo vai aprendendo, a sanga vai amadurecendo em grupo também. Isso é interessante. Ao longo dos anos, uhum, as picuinhas que uhum, talvez a gente no passado se fixava um pouco mais, vão diminuindo. Não que não tenha um monte ainda, mas vão diminuindo. Então, eu tava lá, uhum, eu, a Beth, a Esther. Eu digo, gente, vocês arrumem aí, legal, porque cada um que entrar aqui vai mudar um vasinho de lugar, porque acha que fica mais bonito para a direita, para a esquerda, e tá tudo bem, e, né? Tá tudo perfeito. Se a gente é. for enrijecer, a gente sofre muito, né? É verdade. E está todo mundo querendo oferecer o melhor para o Lama, né? Todo Dentro da mundo sua querendo visão também. isso aí, fazer o melhor, né, com a sua contribuição. Claro que algumas coisas têm tradições. Ah, como é que arruma o altar, né? O altar, então, cada um dá a sua contribuição criativa, né, para arrumar o altar. Melhor não, né? Daí a gente já, né, peraí, né, tem Uhum, uma ordem assim, né, mais ou menos a gente replica aquilo. Mas também não é rígido. Né, a velha historinha do monge japonês que chegou lá, viu todo mundo passando frio, pegou a estátua do Buda de madeira, meteu o machado para queimar para as pessoas não morrerem de frio, né? uhum, O altar também é vazio, né? Mas é. Quando a gente foi montar o nosso aqui na Sala Nova, a gente até perguntou para a Alessandra, né? Ela deu uma ajuda, assim, que a gente estava com algumas dúvidas, né? Ela tem uma boa conexão com o altar. E aí, depois a gente queria incluir as mestras, né? As mulheres. E sim, aí eu mandei aquelas fotos para o Lama, tudo, para ver o que se... Agora, porque a gente coloca alguns na parede colada, assim, por falta de espaço, né? Aí sim. a dúvida era assim, quem que vai para a parede vai ficar mais alto e a mulher vai ficar abaixo, ou a mulher vai em cima, o homem embaixo, o mestre embaixo? Ih, Daí o Lama falou, né? Eu perguntei para ele se teria alguma hierarquia, assim, se ele gostaria de, né, de orientar quanto a isso. Aí ele deixou para falar, não, vocês decidam como for melhor, a gente não vai enrijecer nisso para não criar nenhuma tensão. sim, porque é uma questão que não tem solução, né? O Dalai Lama Não. ele conta também naquele livro Essência do Sutra do Coração que no Tibete essa coisa dos times dos lamas era tão forte quando tinha uma cerimônia com muitos lamas para parecer, para colocar um lama mais alto que o outro nos tronos. Os atendentes iam lá e inseriam um monte de almofadas extras por baixo para o mestre parecer mais elevado que o outro. Ó, Olha aí, você veja, entre os rinpochês tibetanos tinha esse tipo de é, treta, né? Imagina a gente é, aqui, né? pois é, na nossa Complicado. ignorância, né? É, mas tem que rir, né? A gente vai rindo dessas coisas, assim. Não é. E um pouco cuida também, porque também não pode ser qualquer coisa. Então, é o que a gente está falando do equilíbrio, né? Verdade relativa e absoluta é vazio, mas ao mesmo tempo não é qualquer coisa. É. Né? Tem que ter um pouco, Sobre- né, de... Não tem, isso é importante também a gente saber, né? E não enrijecer nesse processo, assim, né? Nesse cuidado e nessas orientações. Mas é bom que a gente saiba também, né?
porque o Lama ele falou isso uma vez lá no SEB, na outra casa, quando ele ia dar o ensinamento lá, estava super apertadinho, igual ficou dessa vez com ele ali ontem. E aí as pessoas colocando a sadana no chão, não sei o que, tal, né? E o Lama é super tranquilo com isso, mas teve um momento que ele falou assim, olha, eu preciso falar. Porque se eu não falar, eu estou gerando karma, eu estou deixando vocês gerarem karma também. Então, ele explicou o porquê de não colocar sadana no chão, tal. Yeah. E aí teve uma vez que a gente pediu também, não sei se você lembra, a etiqueta budista, a gente tem esse Yeah. ensinamento para ele explicar como é que a gente deveria se comportar quando recebia Sim. os mestres, não sei o quê. E é isso, mas ele não exige nada, né? É, sem tensão, mas ainda assim direcionando, né? Porque assim, no final da Isso. história, a cozinheira vai ter que definir um cardápio, gente. Não pode ser qualquer coisa, né? Senão não tem É, comida. Tem que definir os ingredientes, as quantidades e aquilo, e fechou. Não dá para trocar no meio do caminho, é, né? é. Então, esse equilíbrio. Só que geralmente quando a gente define alguma coisa no relativo, imediatamente vem o apego. E aí a gente começa a sofrer por causa daquilo que tem que ser daquele jeito, né? Aí é Uhum. isso, né? Quando alguém deixa a sadana no chão, a gente perde três Estremece. batidas do coração, né? Quando Uhum. alguém aponta o pé para o lama, né? Dá uma dorzinha aqui dentro, para o É, altar, né? exatamente, né? Então, É. esse é o Mas aí equilíbrio. mas assim, acho que no dia a dia a gente vai explicando isso, né? Mas não dá para também controlar todo mundo, mas no dia a dia, quando a gente está facilitando a prática, tudo a gente vai É, também, mas para quem está chegando, né? A gente vai. Porque as pessoas chegam também sem nenhuma claro, orientação, nada, é né? bom, Essas formalidades. é bom para elas que a gente oriente isso de forma, né, É, amigável, agradável, né? Não é, expondo a pessoa, não fazendo ela passar vergonha, né? Como a gente sempre sim, tenta, né? isso, E vai isso, fazendo isso, né? Então, vamos que vamos, né? cuidado. Mas é isso, né? Aqui ela dizendo, a força marcial, tudo pelo Dharma, né? É, vai chegar a vez de cada um. Talvez não de Cada consertar coisa. telhado, né? Ai, ai. Muito bom, gente. Então, que os Obrigada. méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lo cho son ring lo che zam ling sa sun cha par dro ju chok son nang wa dang medra do sung ele show. Então, boa noite para nós. Até semana que vem. Obrigada. Até. Tchau, Beijo. queridos. Boa E quem vier noite, no Abirate até pessoal. depois de amanhã, né? Quarta-feira tem gente chegando aqui É. já, né? E Legal. é bom reencontrar Sanga, né? Alegria Muito total. bom. Muito bom. Tchau, Tá gente. bom retiro para Tchau, vocês, então. beijo. Beijo. Tchau. Beijo, Tchau. tchau, Tchau, beijo, gente. tchau. Tchau.